Nos 10 anos mais recentes, eu fui ficando com uma perspectiva agoniante, que era de encontrar um livro parado. E eu passei a iniciar um processo de doação. Havia 10 mil livros aqui. Esse espaço que você vê hoje, ele era pleno de estantes nos corredores e também nas salas. E nós deixamos apenas 1000. E o que foi selecionado para ficar aqui? Só o que é livro meu de referência na história e aqueles que eu tenho autografado. Eu tenho uma parte aqui e uma parte na outra casa onde moro com Cláudia. Por exemplo, um livro do Paulo Freire em que ele escreveu Ao Mário de um Velho Amigo. Nesta área aqui, por exemplo, da biblioteca, estão obras ligadas ao Paulo Freire. Ou livros dele ou sobre ele. Por exemplo, esse livro que traz é um manuscrito, olha que especial, né, da Pedagogia do Oprimido. Essa é a letra do Paulo Freire. Né? Paulo Freire escrevia à mão e, como pode ser observado, em papel sem pauta. Obra que ele escreveu no exílio, né? Portanto, uma obra que publicada no Brasil mais tarde do que o foi no Chile. Eu convivi com ele 18 anos. Esse livro, né, A Escola e o Conhecimento, é um livro que foi resultante da minha tese de doutorado, orientado pelo Paulo Freire. Eu fui o último orientando de doutorado do Paulo Freire, porque nos 10 anos finais da vida dele, ele faleceu em 2 de maio de 1997, Paulo Freire não fazia mais orientações. Mas a minha ele orientou e fez algo que não deveria ter feito, e eu não o perdoo por isso. Ele faleceu uma semana antes da defesa. A gente reorganizou e eu chamei para estar no lugar dele na banca a viúva dele, a professora Ana Maria Araújo Freire. Não há filosofia sem Aristóteles no Ocidente. E essa obra, Arte Retórica, Arte Poética, ela é muito marcante para se compreender o lugar da arte, o lugar da percepção. E eu gosto desse livro por 2 razões. Primeiro, que ele está comigo, como se nota, há décadas. Segundo, porque foi em cima de uma suposta e nunca existente obra do Aristóteles, sob o riso, que Humberto Eco escreveu O Nome da Rosa. O livro O Nome da Rosa trata, né, de uma série de crimes num convento em função da existência proibida pelo monge que cuidava da biblioteca e que esse livro trataria de um livro de Aristóteles sobre o riso. E como naquele grupo religioso o riso era proibido, que ele era um sinal de descrença ou demoníaco, pessoas são assassinadas ali. Para quem leu o livro ou assistiu o filme com o Sean Connery, o filme contém uma cena do livro que é a mais desesperadora e mais intrigante para mim, cuja resposta eu não tenho até hoje, para mim. Que é a cena do incêndio da biblioteca. Minha grande pergunta até hoje é: quais livros eu salvaria? Isto é, como aquilo era um manuscrito e desaparecido aquilo não teria, quais eu salvaria? Algo que me deram outro dia e que eu guardei, que é toda a obra do Monteiro Lobato, que eu mantive fechada por uma razão. Porque o primeiro livro que eu li na minha vida foi Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Então, aqui nesta coletânea, há toda a obra dele e eu não quis abrir. Por quê? Porque eu quero preservar isso quando meus netos e netas, que já são leitores, né, tiverem mais idade. Aí, sem dúvida, eu vou passar para eles também. O livro que eu sempre li e reli muitas vezes, que é do Gore Vidal, Criação. A aventura no século V a.C., na datação comum, né, de um embaixador da corte de Xerxes, né, na Pérsia, que encontra Buda, Siddhartha Gautama, encontra parte dos filósofos gregos, encontra né, o Confúcio, e é toda uma reflexão sobre qual é a origem da vida. Por isso que o livro se chama Criação. É maravilhoso, são mais de 600 páginas de alegria pura. Tá aqui? Não. Por quê? Porque é egoísmo. Estar aqui se pode estar na mão de outra pessoa que pode fazer isso que eu estou fazendo agora, sorrir ao falar do livro. Toda essa parte de literatura eu fui doando, porque essa me dava mais tristeza ainda, passar por aqui e encontrar parado aqui Dom Quixote. Fazendo o quê? Parado? Guardando para quê? Para ele falecer na estante? Não. Adotei 2 atitudes. A primeira, prática no cotidiano. Mal terminava eu de ler um livro, fosse onde fosse, eu deixava ali. Ou no avião, ou no metrô, ou no banco do ônibus, ou, né, no restaurante. Se eu terminasse, eu deixava ali, para que outra pessoa pudesse levá-lo. O segundo foi não ter mais gosto, né, de ficar apenas contemplando, né, as obras, dizendo assim, minha biblioteca, meu acervo. Vez ou outra me perguntam quais são os 10 livros que eu não posso não ler na minha vida para poder ter uma formação. Eu digo, tem de ler a Bíblia, porque ela é referência de muitas coisas, independentemente de religião. Tem de ler, né, o Discurso do Método do Descartes ou de Meditações, né, tem de ler Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, tem de ler O Príncipe, do Maquiavel,
tem de passear fortemente, né, pela comédia, a Divina Comédia do Dante Alighieri, tem que ir até a Criação do Gore Vidal, né, tem de mergulhar forte, mas muito forte dentro do que na filosofia clássica grega escreveu Aristóteles no livro A Política, mais do que no Arte Poética e Arte Retórica. Tem de passear numa das obras mais belas que eu já vi na vida, que fala sobre a imortalidade da alma, que é o diálogo Fédon, né, do Platão. E guardo aqui como primeiro, por ser minha inspiração, o primeiro livro que eu escrevi. Eu publiquei até agora 54 livros. E esse aqui é de 1988. Chama-se Descartes, a Paixão pela Razão. Isso aqui era uma coletânea que a editora na época fez, e eu fiz sobre Descartes. Porque Descartes é uma pessoa muito importante na minha trajetória, porque duas coisas influenciaram. Primeiro que quando me mudei para São Paulo, com a família, no final de 1967, saindo de Londrina, que é a minha cidade de origem, eu fui estudar numa escola na Rua da Consolação, que lá está até hoje, uma escola pública chamada Marina Sintra. E ali, na primeira semana de aula, eu tive aula com um professor de matemática que ia ensinar produto cartesiano. Mas o que mais me emocionou em relação à aula dele foi o sotaque dele, porque ele, recém-chegado da Bahia, ele usava o delicioso sotaque baiano para falar em cartesiano. E eu, vindo do Paraná, com um sotaque puxado, né, aquele de uma colher, por favor, encontra alguém que fala cartesiano, aquilo me capturou. Segundo, porque esse professor, ele, ao falar de Descartes, explicou que Descartes era mais conhecido pela ideia do cogito ergo sum, do penso logo existo, que parecia, à primeira vista, para quem tinha 14 anos de idade como eu, uma obviedade. Isso me provocou. Eu tenho 4 coleções completas, idênticas no sentido de conteúdo, da obra dos Pensadores. Eu fiz filosofia de 1973 em diante. Não havia no Brasil ainda quase textos de filosofia. E essa coletânea foi lançada exatamente na década de 1970, não nesse formato, no outro, que está ali, né, numa outra sala. Aquela coleção dos Pensadores, que agora aqui está mais dispersa, ó, nas suas primeiras versões. Nesse tipo, Hegel, o que eu guardei do Hegel? A clássica ideia, o real é racional, o racional é real. Esse modelo de obra que durante anos serviu para aprofundar, porque se nós não tínhamos os textos no nosso idioma, boa parte da minha formação inicial teve que fazer a leitura em francês. Maurício de Souza me deu um dia a coletânea autografada dele sobre o Horácio. E aqui tem o Horácio completo. Tudo que foi publicado até hoje, nesses 4 volumes, com a história do Horácio. A primeira vez que eu vi uma história em quadrinhos, uma tirinha de um brasileiro, foi em 1959, eu tinha 5 anos. E aí ele lançou, no jornal, uma tirinha do Bidu, do cachorro, que hoje é azul e que na época tinha outra cor. Por que eu ponho Horácio? Porque, primeiro, Horácio é um nome magnífico que Maurício de Souza criou, afinal, um nome clássico, né, dentro da literatura. E segundo, porque ele dá sustentação àquilo que no ponto de partida foi a primeira tirinha que eu olhei, para as outras coisas. Eu mantenho e gosto de fazê-lo o que eu chamo de uma estante narcísica, que são só os livros publicados por mim na sequência. Desde livros que são pequenos, até os mais recentes ligados às crianças, junto com os que eu fiz com o Maurício de Souza, desde valores morais até aquilo que é mais recente, que é o uso inteligente das redes sociais. A minha capacidade de escrita de livros para crianças é muito reduzida, mas o Paulo Gebaile, que é outro autor, é capaz de conduzir, né, a escrita de uma maneira que ela fique mais palatável. E hoje uma parte do público que tenho, ele é infanto-juvenil. É muito comum, um grupo às vezes me para, como aconteceu outro dia, né? Estava eu numa loja com Cláudia, comprando uma camiseta e havia um grupo de 11, 12 meninos com uniforme escolar de uma escola da região. E eles circulavam pela loja, dava para imaginar que eles estavam ali em busca de outra coisa era eu. Eles queriam tirar uma foto, e uma hora um deles, envergonhado, chegou para Cláudia e falou, podemos tirar uma foto com ele? Aí ela falou, claro. Aí falou, de onde vocês conhecem? Ah, meu pai gosta muito dele e a gente assiste muitos vídeos juntos. E agora a gente está lendo na escola um livro chamado Diferente Sim, Desiguais Jamais, que é um livro sobre, né, a questão da preservação da diversidade, etc. Eu tenho algumas redes sociais, não tenho uma que é o WhatsApp, né? Eu uso da Cláudia, eventualmente, minha equipe usa o WhatsApp, mas eu não tenho WhatsApp, digo com frequência, a finalidade é preservar um pouco, né, do que restou de sanidade mental. Tomás de Aquino. Frei Carlos Josafá foi um grande monge dominicano, grande mestre, né, do Frei Beto e de outros grandes.
e que escreveu muito sobre Tomás de Aquino, que é uma referência no século XIII, sobre a filosofia conectada à razão. Se Agostinho, né, com sua obra, especialmente Confissões, relata a trajetória de uma pessoa, como no caso ele mesmo, para o mundo da percepção filosófica, Tomás de Aquino, no século XIII, agrega, né, a ciência e a filosofia, a razão, né, e fé, num movimento muito forte, retomando Aristóteles. Ao querido amigo, né, olha só, companheiro de lutas Mário Sérgio. Meu grande abraço, Frei Ricardo Josafá, 2013. Ora, esse, não só eu guardo o livro, como, além de tudo, Tomás de Aquino é decisivo para a gente entender filosofia. Esta estante que aqui está, ela tem alguns dos meus modos mais gostosos. O primeiro deles é poder ter um sofá que você sente no braço do sofá, que é uma licença poética. Guardo aqui algumas dissertações ou teses, né, no seu modelo original. Por exemplo, esta é a dissertação de mestrado de Terezinha Azeredo Rios. Se vocês observarem, feito ainda em máquina de datilografia, né, porque esse material, produzido pela professora Terezinha, né, olha, ele é de 1988. Um dicionário clássico do Runito Brandão sobre a etimologia, livro sobre latim, né, um dicionário do latim essencial. Você perguntaria, ué, mas hoje tudo isso está disponível no mundo digital. Mas não tem a mesma possibilidade disso que eu estou fazendo agora. Existe um vento produzido por folhas que passam, né, que tem junto não só o clássico aroma, que quem gosta de livros aprecia, mas uma percepção tátil, né, de outra natureza. E esses ficarão. O que você está vendo aqui? Né, dicionários, ó, conceitos históricos. São obras, né, que trazem as referências necessárias para escrita e produção. Essa coletânea, né, de História da Filosofia do Chatelet eu comprei quando eu estava na universidade. Isso daqui eu comprei em 1973, né, é uma coleção. São duas clássicas, do François Chatelet, que é essa daqui, e a outra, que também é importante, é esses livrinhos que a gente carregava para todos os lá do Nicola Baiano. Tem cor de livro dos mais antigos. Uma das coisas boas a gente nota quando um livro de fato foi lido, quando ele abre com essa facilidade, né? Quando ele não faz... Essas obras estão comigo há mais de 50 anos. Mas uma parte das obras no campo da filosofia, ela foi na direção da autoajuda, né? E na autoajuda no sentido negativo, porque existe uma que é boa. Afinal, o lema de Sócrates era conhece-te a ti mesmo. A autoajuda boa, no meu entender, é aquela que leva você a repensar-se a partir de referências históricas consolidadas. Isto é, pego um pensamento como o de Kant, quando Kant diz mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. E eu passo a pensar parte das minhas coisas, a entender parcela do que faço, usando Kant como uma referência. E não me satisfazendo apenas com a frase do Kant, querendo também ir buscar uma parcela da obra na qual ele produziu, né? Eu acho que a autoajuda, para usar o termo de agora, né, que ela é benéfica, é aquela que gera autonomia e não que gera dependência. Vez ou outra me perguntam, se você escreve livros de autoajuda, eu falo, olha, eu acho difícil, eu não tenho tanto essa capacidade, mas o destino pode sê-lo, porque depois que você coloca um livro no circuito, você não tem, né, todo o controle sobre como ele será utilizado. Hoje a inteligência artificial, ela utiliza de modo autônomo e pirateante parte dos meus conteúdos de livros para gerar expressões de religião, expressões de autoajuda. Por exemplo, todos os dias eu encontro, né, vídeos ou encontro falas em que se fez uma síntese, e a minha voz, ela é falsificada. Há uma diferença entre imitar. Eu sou uma pessoa que é imitável. Eu tenho vários imitadores, pelo modo específico de falar, que é algo honroso, é uma homenagem, mas existe a falsificação. Eu acredito muito na caridade. Quando você ajuda as outras pessoas, isso engrandece o seu espírito. Nem sempre se entende tudo, como eu não entendo. É o clássico livro Ulisses, do James Joyce, e eu peguei para lê-lo, né, acho que pelo menos umas 40 vezes antes de dar conta das 50 páginas iniciais. E fui até o final mais como desafio, né, do que de fato como uma tentativa de compreensão. A tal ponto que eu o guardo. Se você observa, ele está mais manipulado nas primeiras 50 páginas do que no restante. Eu comecei a ler por uma questão patológica.
de uma doença, né? Em 1961, e eu peguei hepatite. Na época que eu era criança, a hepatite não tinha tantos medicamentos, ela exigia isolamento por 3 meses, o que faz um menino de 6 para 7 anos de idade numa cama por 3 meses. 2 coisas. A primeira delas, ouvir rádio. Até hoje, eu gosto de rádio, sou comentarista de rádio, faço atividade em rádio há décadas, porque eu acho genial, foi minha companhia. A segunda comecei a ler. Os gibis que tinha na minha casa, vizinhança trouxe que tinha, não havia tanta circulação possível naquela época de entregas. Em uma semana acabou. Livros em casa, meus pais tinham livros, depois vizinhos trazendo livros, na sequência acabam os livros também. E eu começo com 7 para 8 anos de idade, porque aí já fiz aniversário em março, a ler Dostoiévski, os irmãos Karamazov, Cervantes, né? Havia um vizinho que tinha uma edição, né, do Don Quixote, comecei a ler Mark Twain, que eu fui ler mais tarde e entender. E eu participava de programas de rádio. Os programas, alguns deles tinham disputas à tarde, em que se você ligasse e respondesse o nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos, você ganhava uma camiseta. E eu peguei um hábito naquela idade, né, de ler enciclopédia de ponta a ponta. Isso acabou gerando em mim um prazer pelo gosto enciclopédico. A busca de informações, que a gente chama de cultura inútil também. A tal ponto que na universidade, durante anos na minha docência, toda a aula minha na graduação se iniciava com 10 minutos de cultura inútil. E aí era uma delícia, porque um dizia, hoje eu estudei e eu queria partilhar aqui a função do guiso da cascavel. Ou quantas formas de nódulo tem que estar num pinheiro para a gente avaliar a idade dele. Aos poucos se entendia que aquela informação ela não era inútil, ela era inútil numa condição, mas ela não era no conjunto. Agora, nesse momento, eu resolvi, nos últimos 2 anos, retomar livros que eu já tinha lido dentro da minha literatura clássica. Por exemplo, eu li de novo, nos últimos 2 anos, por 3 vezes Zorba, o Grego, né, do Kazantzakis. Todas as vezes que eu preciso de algum tipo de mais condição vocabular, que eu noto que eu estou me repetindo em excesso na fala ou na escrita, eu vou ler de novo os contos, né, do Machado de Assis. Quem gosta mesmo de leitura, não é que apenas que você gosta de um livro grande, nem é necessário. Utopia do Moros é uma obra pequena de dimensão, né, mas ela tem uma importância decisiva. Mas quando a gente gosta muito de uma obra, eu tenho esse gosto, né, eu estou lendo e quando ele está terminando, eu fico adiando. Se faltam, eu olho que faltam 3, 4 páginas, o que eu faço? Eu paro, deixo ali, vou tomar uma água, um café. Eu não quero que acabe. E se tem algo que eu gosto, é a parcela da reflexão interna que Kierkegaard trouxe para nós no conceito de angústia. Mas o conceito de angústia do Kierkegaard trabalha a questão da nossa presença na vida, a maneira como nós temos o contato com a nossa religiosidade, dado que ele tinha, né, isso como referência. Então, eu encontro, né, nessa obra do Kierkegaard uma das coisas que me levou um dia também a mergulhar um pouco mais, né, no campo da filosofia, que nessa filosofia ela também se preocupasse com o indivíduo e não apenas com o social. Uma outra coisa que para mim foi marcante na minha formação e leitura, esse dicionário Oxford de literatura clássica, que foi o Mário da Gama Cury, um estupendo professor, né, que já faleceu, que fez a tradução. A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, observe, a obra não chama pedagogia para o oprimido, nem ela chama pedagogia com o oprimido, é a pedagogia do oprimido, no qual Paulo Freire busca capturar, né, aquilo que é a necessidade de uma formação que leve a pessoa a romper as suas amarras. E a primeira amarra é a da própria pessoa, em que a pessoa oprimida, seja onde for, no campo econômico, no campo da relação afetiva, né, na vida coletiva. E na Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire produz um dos subtítulos que eu acho genial, é quando ele, nesse livro, diz: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente, né, numa relação mediatizados pelo mundo. Ou dizendo de um outro modo, né, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Só é um bom aprendente quem for um bom ensinante. Uma das maiores homenagens que eu recebi vivo, claro, o que é a homenagem que é boa,
Eu estava um dia em 2018, estava eu no Parque Buenos Aires, na região central de São Paulo, aprendendo a andar de muleta, porque eu tinha tido uma queda, eu tinha quebrado o joelho direito e colocado prótese com a minha fisioterapeuta, a Giane, e com o Cláudio, com quem eu sou casado. Lá fui eu, né, para o Parque Buenos Aires, aprender a usar muleta em subida, descida. Enquanto eu estava ali, tinha duas senhoras com carros de coleta de lixo. Senhoras que trabalham na limpeza urbana em São Paulo. E enquanto eu estava ali andando, na hora que eu uma hora parei e sentei, elas falaram assim: a gente pode falar uma coisa para o senhor? Eu falei: claro. Falou: o senhor é o nosso professor. Eu falei: que bom. Né? Enquanto eu falei que bom, eu estava pensando de onde seria. E como que eu sou professor de vocês? Eu falei que todo sábado à tarde nós somos vizinhas, as duas. A gente pega e fica assistindo vídeos do senhor, a família toda na sala. Eu só não caí de cima da muleta porque eu estava sentado. Mas eu teria caído, porque afora que isso contém um viés demagógico quando eu conto, mas aquilo foi um impacto tão forte de eu imaginar, bom, essa é a razão do meu ofício. Essa é a razão, inclusive, de eu também fazer livros.